Boa noite a todos. Estamos aí em mais uma segunda-feira falando sobre assuntos relacionados à saúde. E amanhã, tá? É uma data importante. Amanhã é o Dia Mundial, né, do Mundial do Câncer, né? Onde a gente vai falar um pouquinho aí sobre câncer. Por isso que este é hoje o objetivo da nossa live, falar um pouco sobre câncer, né? E lembrando que câncer, muita gente só pensa sobre ele quando tem câncer ou quando tem um familiar diretamente envolvido com câncer, né? Mas a gente deveria pensar um pouco mais sobre câncer, principalmente porque é uma das principais causas de morte, né? Primeira causa de morte principal, né? A gente vai pensar o quê? Doença cardiovascular, né? Então essa é a principal causa de morte, é cardiovascular, mas a gente depois não pode esquecer de câncer. E câncer é bem complicado porque, de uma certa forma, são várias doenças em uma, são muitas causas, né? A gente vai ter que, então, olhar para o câncer de uma forma mais abrangente, mais holística, vamos pensar assim. E a gente precisa, independente da sua idade, pensar sobre o câncer e pensar principalmente o que posso fazer para não ter câncer, né? Melhor forma, como tudo, melhor forma de prevenção é tudo, né? Prevenção é muito mais fácil prevenir do que depois tratar uma doença, né? E quando a gente fala de câncer, a gente não vai poder esquecer dos fatores de risco mais clássicos, né? Aquele que todo mundo já sabe, né? O cigarro, mas ainda a gente vê muita gente fumando, né? O excesso de peso, tá? E isso é uma coisa que eu não vejo as pessoas falarem tanto, mas o excesso de peso aumenta bastante o risco de você ter câncer, tá? O álcool, mas só para vocês terem uma ideia, o excesso de peso, o risco é um pouquinho maior do que beber, né? A gente também pode falar sobre dieta, a gente pode falar sobre infecções, sim, tem relações de infecções e a inatividade física, né? Isso são coisas que estão a nosso alcance fácil, né? Então, a nossa dieta, exercício físico, controlar o nosso peso, não fumar e não beber, né? O beber moderadamente o máximo possível, né? E a gente vai pensar não só isso, acho que tem outras coisas que a gente precisa pensar, né? Outras causas de câncer. A gente tem pensado em toxicidade, né? A gente vive hoje, como eu digo, num mar de toxinas, né? Sejam toxinas através da água, do ar, da comida, seja também as ondas eletromagnéticas, né? Muita coisa para pensar, né? Outra coisa também que a gente tem que pensar é desnutrição. Tem muita gente que come todos os dias a mesma coisa e acaba ficando também deficiente em nutrientes, isso também vai predispor. Outra coisa importante quando a gente fala em câncer é a questão emocional, né? A parte emocional é muito importante, pessoal. E a gente tem que levar em consideração isso também, né? As questões emocionais podem também desregular o teu corpo, desregular o teu emocional, desregula a tua imunidade, isso levando, né, a uma série de questões que pode também te predispor mais a câncer. Claro que tem a questão genética, a gente não pode esquecer da genética nunca, mas eu sempre digo assim que genética sozinha, né, a gente sempre vai ter que ter aquilo que a gente chama da epigenética, ou seja, né, a nossa genética mais os fatores ambientais levando você a ter predisposição de alguma coisa específica. Aí você faz hábitos não saudáveis e aí você tem ali, né, um conjunto de ações propícia a que você, né, esteja mais propenso a ter câncer, tá? Lembrando que um grande fator de risco para o câncer é a idade, né? Quanto mais velhos somos, maior é o nosso risco de câncer, né? Então isso também é uma coisa que é muito, não tem como fugir, né? E por isso mesmo que com o passar da idade a gente tem que estar com isso mais no nosso radar e fazer o que a gente pode para evitar o câncer, né? Eu sempre digo assim, a gente não precisa ter medo do câncer. Ter medo do câncer só piora a situação. Lembra que eu falei da parte emocional? Nossa parte emocional influencia muito. Inclusive, tem estudos mostrando que pessoas que vão fazer quimioterapia e que têm uma atividade mais positiva em relação ao enfrentamento do câncer vão ter melhores desfechos, tá? Outra coisa interessante em relação ao câncer é que pessoas que têm uma espiritualidade ou uma religiosidade parecem ter melhores desfechos frente às doenças, né, ao câncer, né? E principalmente essa forma como você encara o câncer é muito importante, inclusive, para os desfechos, né? A forma como você encara a doença também é bem importante, né? E sempre lembrando que quanto mais
forma positiva, mas claro, realista, você encara os seus problemas e as suas doenças, melhor são os desfechos. E lembrando também que quanto menos você se sente vítima e quanto mais você se sente protagonista e responsável pelas suas ações e pelos problemas que você tem, melhores resultados você tem também de conseguir resolver os seus problemas, né? Essa ideia de mimimi, de vitimismo, por que foi acontecer comigo, por que logo agora, né? Todo esse tipo de pensamentos, esse tipo de pensamentos não vai te levar a lugar nenhum, né? Então a gente sempre tem que pensar, aconteceu comigo, vamos lá, o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance para ser feito e vamos fazer da melhor forma possível, encarando isso de frente daí, né, com a melhor mentalidade possível, né? Mas lembrando que de tudo, o mais fácil é você prevenir, e as coisas mais, digamos assim, tranquilas que a gente tem para fazer é cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso sono, fazer exercício físico e manter o nosso peso, né, em níveis, né, ideais, né, principalmente cuidando da obesidade, que obesidade, como eu coloquei no início, tem um risco maior do que o álcool em relação ao câncer, né? Veja só a importância que a gente tem de manter o nosso peso em dia. Não é fácil? Não é fácil. Com o passar da idade, é mais fácil a gente ganhar peso? Muito mais fácil. Eu sempre digo, o esforço é maior? É muito maior, né? Por isso que a gente tem que estar o tempo todo vigilante em relação à nossa alimentação, exercício físico e todos esses fatores, né? E é o que eu venho aqui trazer sempre para vocês como esse alerta de a gente estar o tempo todo, isso é muito importante, a gente está com a nossa guarda alta, como eu digo, né? Estando sempre preocupados, estando sempre, né, cuidando dos nossos marcadores, ter metas em relação à sua saúde é muito importante, assim como você tem que ter as suas metas em relação à sua parte financeira, à sua parte amorosa, seus relacionamentos, tudo na sua vida, se você tiver meta é mais fácil você atingir, né? Aqui na saúde, eu convido você que se você não tem meta em relação aos seus exames, ao seu peso, a quantidade de exercício físico que você faz por semana, começa a criar pequenas metas simples, a gente não precisa fazer nada muito complicado, né? Coisas muito simples, como por exemplo, fazer 150 minutos de exercício por semana, né? Perder 1 quilo por ano, por mês, isso já pode ser, né, para quem está acima de peso, em 12 meses, 12 quilos, né? Se alimentar um pouco melhor, ter uma quantidade de água adequada no seu dia, né? Lembrando 35 ml por quilo, né? Essas metas, pequenas metas que a gente pode fazer, pode trazer grandes resultados no longo prazo e com certeza você ficando mais saudável, você vai reduzir o seu risco de câncer independente da sua genética, porque não somos escravos da nossa genética, né? A gente tem que principalmente atuar naquilo que a gente pode atuar, né? Aquilo que a gente não pode mudar, a gente tenta melhorar os outros fatores, tá? E é por isso que a gente precisa sempre olhar os nossos problemas de frente, de cabeça erguida e sem vitimização. Olá, Débora aí, minha paciente, hoje estamos, né, conversando, né, hoje de manhã aí sobre o teu tratamento. Ela está muito otimista no seu tratamento, isso é uma coisa muito importante. A Ângela também, minha paciente, tantos outros pacientes que entraram por aqui, Elizabeth, né, todo mundo aqui. É isso aí, pessoal, tá? Câncer não tem que ter medo, tá? A gente tem que ter respeito, tá? E a gente precisa fazer a nossa parte. Agora, todos nós podemos ter um câncer, né? Mesmo fazendo tudo certo, a gente pode não estar livre. Mas tenho certeza que aquela pessoa que faz tudo certo, aquela pessoa que enfrenta os seus problemas de frente, tem sempre a chance de passar por esses processos, né, de uma forma melhor. E lembrando que toda vez que a gente enfrenta grandes desafios, a gente sai mais forte deles, com certeza. Tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês, uma excelente semana e nos vemos semana que vem, né, com mais uma live aí sobre assuntos relacionados à saúde, né? Perfeito, doutor, sem medo, é isso aí, né? Não precisamos ter medo, pessoal, não tenhamos medo. Vamos enfrentar os nossos problemas e as adversidades que a vida nos traz, né, de cabeça erguida e olhando o que podemos aprender com as coisas que nos vêm, inclusive com as doenças que vêm para nós. O que podemos aprender com isso? Tá bom, pessoal? Uma semana abençoada a todos, muita saúde, que seja uma semana de muita saúde e também de vibrações positivas, né? Emane coisas positivas, pensamentos positivos, e se você está com pensamentos negativos,
Joga pra lá. Pense só em coisas positivas, que vibrar positivo também ajuda na sua saúde. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana. Excelentes pensamentos positivos e muita saúde.